príncipe falou e o padre agora vai trazer esse assunto para você, para mim, para todos nós. Confiança. O mundo mudou, está mudando muito rápido. A gente está vendo tantas coisas acontecer. Será que ainda dá para ter confiança no ser humano, no bom senso, no que se fala? Acompanhe o VT. Já diziam os mais velhos, a confiança é algo que se demora a conquistar, mas que pode se perder facilmente. Querendo ou não, a frase tem seu sentido e cada um tem um tempo diferente para criar confiança nos seus próximos. Mas a confiança não fica exclusiva para a relação entre pessoas, se estende ainda ao nosso acesso à informação e como nós a usamos. Nos dias de hoje, com a internet mais abrangente e a facilidade de nos ligarmos em sites de notícias, muitas vezes a informação é passada de forma errônea, incompleta ou até mesmo é uma matéria falsa, a conhecida fake news. E apesar de uma parcela da sociedade perceber o erro, uma outra parte permanece acreditando em tais notícias. Desta forma, a confiança estabelecida no outro ou naqueles em quem deveríamos acreditar, aos poucos vai se esgotando, criando desavença e confusão. Por isso, nos questionamos: como devemos confiar no próximo? É o que veremos agora no Papo Reto. Tá vendo, minha gente? Esse é o assunto de hoje, que é o assunto mais atual, na minha opinião, hein? Confiar diante das coisas que estão acontecendo hoje nas relações humanas. Tá tão difícil, não está? Por isso eu tenho alegria para nós podermos falarmos um pouquinho sobre isso, sobre compreender esse mistério da confiança. Ele, grande psicólogo, aquele que o padre fala, só se for com ele para tratar esse assunto aqui. Eu estou falando do nosso querido Gabriel Monteiro. Gabriel, boa tarde, meu querido. Boa tarde, padre. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gabriel, olha só, eu já vou começar a colocar aqui uma questão que eu sempre chamo, eu tenho aqui algumas pessoas em particular que eu gosto de discutir assuntos e temas para trabalharmos aqui no Bendita Hora. É você, é a psicóloga Adriana, nós temos também a Meire, enfim, são pessoas que tratam. E eu confio, a palavra é eu confio, ok? E sei da sua capacidade. Por isso, querido Gabriel Monteiro, psicólogo, super competente. Uma pergunta que eu quero começar sobre esse assunto. A confiança, ela é algo que é nato, o ser humano já nasce com ela, ou nós vamos adquirindo no processo da vida, do crescimento do ser humano? Legal, boa pergunta, obrigado pelos elogios, padre. Confiança se adquire, né? Se conquista. Então, a confiança ela não é uma coisa que tem pessoas que nascem com e tem pessoas que nascem sem, né? Tem muita gente que fala, isso daí é da pessoa. E não é. Na verdade, a confiança você conquista através de comportamentos, através de pensamentos e também como você entende o comportamento e o pensamento e as atitudes da outra pessoa, né? Então, na verdade, a gente pode... Eu gosto de trabalhar o conceito de confiança, que é um tema bastante comum em terapia, né, padre? A gente sabe disso. As questões que envolvem a quebra de confiança ou mesmo adquirir confiança em alguém, a dificuldade que as pessoas têm disso. Mas eu divido a confiança em dois aspectos, né? O mais geral, que é a confiança em si, né? A confiança... na verdade, é uma coragem para encarar algo, ou seja, é uma autoconfiança, né? É um entendimento desse. É ter fé em alguma coisa ou em alguém, né? Isso também um processo de confiança. Ou também ter a confiança em outras pessoas, né? Então, você conseguir direcionar esse fator confiança em outras pessoas. Então, esse é o ponto geral. E aí eu sempre foco muito no ponto principal da confiança, que é a autoconfiança. Porque sem a autoconfiança, a confiança de forma geral, a confiança no outro e tal, é difícil de adquirir, é difícil de você produzir essa confiança, apesar de ser uma coisa que você consegue aprender ao longo do tempo. Então, no conceito de confiança geral, padre, o legal é entender que o que é a confiança na questão psicológica? Tá. É você, hipoteticamente, entender qual vai ser a reação da outra pessoa no futuro.
né? Então vou dar um exemplo, você vai contar um segredo para alguém e você tem a confiança que essa pessoa não vai contar para outra pessoa, né? Ou você vai tem a confiança que algum amigo, ou o pai, ou a mãe te apoie no momento difícil. Isso é ter confiança em alguém. Você, hipoteticamente, está pensando num comportamento futuro daquela pessoa. E esse comportamento, essa confiança ela pode ser reforçada ou diminuída, ou até extinguida, dependendo da reação da pessoa. Então, imagina o mesmo exemplo. Então, você projetou algo, projetou um comportamento em alguém, e essa pessoa reforçou, ou seja, se contou o segredo e ela não falou para ninguém, essa confiança aumenta em relação àquela pessoa, em relação ao outro. Mas se você contar aquela mesmo segredo e a pessoa contar para todo mundo, botar no Instagram, botar no Twitter e tal, essa confiança diminui, né? Então, esse processo é legal de entender, porque a confiança é um sentimento, ela não é uma emoção. E o sentimento é produzido sempre por uma forma de pensar e comportamentos. Se aquela pessoa se comporta e pensa de uma forma diferente da sua, esse sentimento de confiança se extingue. É por isso que existe também um velho ditado que amigos são aqueles que você, às vezes, não consegue nem contar numa mão, no dedo de uma mão. Porque você precisa, com o tempo, ir adquirindo confiança e descobrir se algumas pessoas elas têm uma proximidade sua para você poder colocar mais a sua vida para ele, para ela. Se você não vai se sentir traído, se você sabe que aquela pessoa, você é capaz de morrer e ela morre também com o teu segredo, alguma coisa assim, né? Então, você está dando um exemplo de que a confiança é algo que ela é descoberta aos poucos, se conquista. Você colocou muito bem, se conquista. Agora, eu tenho várias outras perguntas para você, a gente não vai poder falar todas. Vou deixar já uma aqui e vou fazer o merchan. Penso eu que todos nós precisamos confiar, sempre. Mas confiar com prudência, com uma certa ponderância em tudo em relação ao outro. Por exemplo, a gente tem que confiar numa pessoa que às vezes até nos traiu. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta melhor sobre isso. Eu preciso também confiar. Só que depois que houve alguma coisa que eu percebi no outro, que naquela área ele é capaz de me trair, eu preciso continuar confiando. Mas só que agora com uma certa ponderação em alguns campos da vida. Mas já, querido Gabriel, já volto a falar com você sobre esse assunto que ele é maravilhoso. Daqui a pouquinho, já volta aí. Beleza. Voltando a falar com o meu querido Gabriel Monteiro, nós estamos sobre um assunto muito legal, confiança. Gabriel, nós colocamos aqui alguns pontos, você já iniciou muito bem, que se adquire confiança e tem a autoconfiança, que você estava explicando muito bem. Agora, terminei assim, falando com você, que a gente deve, sim, confiar, penso que em todas as pessoas, mas com uma certa... Nós temos que ter prudência em algumas áreas, até onde você deve falar, agir, brincar, não é? Esperar alguma coisa, isso tem a ver com a confiança. Então eu quero fazer já, assim, complementar essa pergunta. Alguém que nós já tivemos a experiência amarga, seja lá qual setor for, ou matrimônio, ou na amizade, de ser traído, você sentiu que foi traído, alguém não foi legal com você. É possível, então, confiar, devemos confiar? Como trabalhar, então, essa confiança depois de saber que ali pode ter uma área que nem tudo você pode colocar 100% de confiança? Você terminou falando uma coisa que é fundamental, né? Quando a confiança integral ela se perde por algum motivo, né? Sim. Algum motivo que eu digo, um comportamento negativo, né? Que Sim. quebre realmente aquela confiança e não seja uma imaginação, uma projeção da pessoa que acabou tendo essa perda de confiança. Mas quando isso é real, dificilmente você volta a ter uma confiança como a anterior, né? Você já fica naturalmente com o pé atrás, né? Isso eu estou falando de pessoas
normais, né? Sem questões de cegueira emocional e esse tipo de coisa. Então, nesse caso, padre, o que a pessoa tem que trabalhar? Eu preciso continuar convivendo com aquela pessoa, ou eu preciso tirar pelo menos o sentimento de traição que eu tive, né, em relação àquela pessoa e tudo mais. Porque a confiança em si, ela pode ser até readquirida, porém leva-se um tempo muito maior, né? Porque aí vai depender, como eu falei antes, né, padre, dos próximos comportamentos, interações daquela pessoa que acabou traindo a princípio. Então, a pessoa que acabou tomando a traição ou sendo de alguma forma prejudicada, ela vai ter naturalmente 1, 2 pés atrás daquela relação com aquela pessoa. Mas aí, como a gente faz para continuar o processo de, às vezes, a gente tem que conviver com aquela pessoa, sim, ou então aquele sentimento negativo fica muito presente na gente. Certo. E aí, eu digo, né, que é um dos processos que a gente trabalha dentro da minha terapia na autoconfiança, que é o processo de autocompaixão. Esse autocompaixão é um processo de tanto bondade, trabalhar uma bondade, quanto um perdão, tá? Por quê? E esse perdão e essa bondade não necessariamente vai fazer com que você volte a falar com aquela pessoa, ou volte a interagir com aquela pessoa, mas perdoar o sentimento que você sente a respeito daquilo, o pensamento que aquilo te corrói por dentro. Entendo. Eu costumo falar para as pessoas que, assim, quando você tem um sentimento negativo em relação a alguém, por mais que essa pessoa tenha feito mal para você de alguma forma, é igual você estar bebendo um veneno e esperar que a outra pessoa morra, sabe? É um sentimento negativo que só fica em você. Às vezes a outra pessoa nem está sabendo disso, ou nem está percebendo isso, ou não está nem ligando, e o sentimento continua dentro de você. Então, o ato de você trabalhar o perdão significa você ressignificar a situação de forma geral e amenizar esse sentimento, deixar esse sentimento embora e trabalhar na sua autoconfiança e no que você pode construir, adquirir a partir de agora, né? E não ficar pensando e remoendo atitudes e comportamentos passados. Perfeito. Eu acredito que, para complementar isso, muito bem que você colocou, Gabriel, eu penso que nós temos que fazer nessa terapia um mergulho dentro de você também. Por quê? Porque a palavra confiança, ela não vem só daquele que eu recebo, mas a outra pessoa me recebe também. Então, quantas vezes, em algum momento da minha vida, alguém também confiou alguma coisa em relação a mim, e eu posso ter, e certamente tive momentos que eu falhei, que eu tive medo, contei para alguém, eu não consegui administrar aquilo que eu ouvi, eu acabei falando isso para uma outra pessoa, a coisa se... Enfim, quando eu faço esse mergulho dentro de mim também, não é, Gabriel? Você vai me ajudar a pensar nisso. Que eu falo assim, poxa, na hora que eu desconfio que nem eu, muitas vezes, posso confiar 100% em mim, porque eu sou fraco, muitas vezes eu já caí, outras vezes não. É sempre olhar isso olhando para você, você olha para o outro. Talvez é mais fácil de você poder confiar em alguém que já pisou na bola com você. Seria por aí também? Perfeito, padre. Foi o que eu falei, né? Para você ter o ato de confiar em outra pessoa, primeiro você tem que ter a autoconfiança em você. Boa. Mas para você ter a autoconfiança em você, você precisa de um processo, que a terapia é um dos processos que faz isso, de aprofundamento interno. Sim. Entendimento do seu eu, entendimento de como você é, de quais são as atitudes que você toma, porque é muito fácil julgar o outro, né? Sim, mas a gente também precisa se entender, precisa entender que às vezes a gente erra e tudo bem errar, faz parte do processo, porque a gente não pode errar sempre a mesma coisa. Esse errar precisa virar um aprendizado. Boa. E aí gera uma experiência. Então, muitas vezes que você errou no passado, coisas que você fala, putz, você não devia ter feito isso antes e tal, e hoje eu faria diferente, é um entendimento de experiência, de maturidade. Você aprendeu com aquele erro e foi para frente. Lógico, tem coisas que você se sente traído por algumas outras pessoas que você fala, poxa, eu consigo relevar porque não foi uma coisa tão negativa assim. Eu me senti mal, né? Me senti traído, porém eu entendo. Você trabalha também um pouco da empatia, né? Que é a parte do perdão. Para você perdoar outra pessoa, você tem que ter empatia.
e a partir disso você acaba perdoando a outra pessoa caso o comportamento não tenha sido tão ruim. Maravilha. Que legal. Bom, eu acho que para nós concluirmos aqui então, né, Gabriel? Aí a gente poderia até desenvolver qualquer pensamento sobre isso que você acabou de refletir. Aí você vem aqui, então é possível a gente confiar nos nossos governantes aqui no Brasil? É possível a gente acreditar e confiar que o Brasil vai melhorar? Sim, sim. A partir do momento que a gente fizer esse desenvolvimento, né, de confiança, de você se autocompreender, se conhecer, você sempre vai acreditar. Você tem que ter confiança, porque senão você morre. Se a gente não confiar mais, a gente não tem mais razão de ter o anseio de alguma coisa. Não é isso mesmo, Gabriel? Perfeito. E assim, uma das coisas de confiança que você até falou de política, de uma coisa mais ampla, né, do Brasil, é aquela coisa, né, que as pessoas às vezes falam assim, eu não vou fazer porque só eu vou fazer, então não adianta, né? E quando você tem uma autoconfiança, você fala, não, a minha parte eu vou fazer, a minha parte já faz diferença no mundo, já faz diferença no meu bairro, já faz diferença no meu país. Então, por menor que seja, você tem que entender que você sim é importante o suficiente para fazer a diferença em todos os aspectos da sua vida e da vida das outras pessoas. Maravilha. Né? Então, você não espera que todo mundo tenha que fazer para você fazer também. Maravilha. Olha, sensacional, é por aí mesmo o caminho. Quer dizer, faça a sua parte, independente que a maioria, seja lá quem for, não está fazendo. Confia naquilo que você entende que está correto, faça, e quem sabe isso vai servir de exemplo para muitas pessoas. Legal. Perfeito. Isso também vale para a família. Você confia hoje no estilo de família que está vindo? Eu confio naquilo que eu acredito e vou trabalhar para que, naquilo que eu acredito, todo mundo fique bem. Olha, meu querido Gabriel, obrigado mais uma vez. Esse assunto é longo, hein? A gente ficaria aqui falando muita coisa sobre confiança, mas já deu para a gente ter uma base legal. Gabriel, muito obrigado e se Deus quiser, até a próxima e assim o Senhor há de querer, se Deus quiser. Tchau, querido. Amém, Padre. Tchau, tchau. Tchau, gente. Grande Gabriel. Puxa vida, eu tenho tanta vontade de continuar falando com ele sobre esse assunto. Não é, ô Barba? Muito bom, né, cara? Confiar, como confiar, enfim.